Josué capítulo 7. Nós iremos expor nesta noite todo este capítulo de número 7, mas neste primeiro momento eu vou ler apenas o verso 1, e depois então nós iremos olhar os demais versos. Josué capítulo 7, verso 1, e eu quero convidar você a deixar sua Bíblia aberta em Josué, que à medida que nós formos expondo o sermão, nós vamos olhando para os demais versos deste capítulo 17. Diz assim o verso 1, vamos ler todos a uma só voz? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vamos orar? Peça que Deus fale ao seu coração neste momento. Deus, a Tua palavra foi lida e a Tua palavra continuará sendo lida, ó Pai, no decorrer deste sermão. Por isso, ó Deus, ilumina a nossa mente, o Teu Santo Espírito atue, ó Deus, no nosso coração, para que nós possamos ouvir a Tua voz, aplicar a Tua voz à nossa vida. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o livro de Josué é um dos livros que narra muitas batalhas na Escritura. Porque o povo de Israel, o povo que saiu do Egito, enfim, eles chegaram na grande terra prometida, Canaã. Isso se dá um intervalo aí aproximadamente de 40 anos, desde a saída do Egito até a entrada em Canaã. E durante essa jornada, uma geração ficou para trás, uma geração tombou no deserto por causa da sua incredulidade. E apenas aqueles menores que saíram do Egito e a nova geração que nasceu durante a jornada é que entra na terra prometida, sendo conduzido por esse Josué, o grande servo do Senhor, que está substituindo Moisés após a morte dele. E o livro então vai trazendo para nós diversas conquistas. E aí você se depara com o capítulo de número 6, onde você encontra a destruição da cidade de Jericó. Jericó era uma cidade morada, uma fortaleza militar. E de repente Deus entrega à nação de Israel aquela cidade de Jericó sem nenhuma peleja. Bastou o povo rodear a cidade em volta. Isso se dá porque Deus estava com aquele povo. Deus havia aparecido para Josué e disse: Josué, eu vou com você, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E então Israel havia feito uma grande vitória, extraordinária vitória, uma das maiores vitórias que até hoje nós cantamos, vem com Josué lutar em Jericó. E aí o capítulo 7 traz para nós um outro embate em uma outra cidade chamada Ai. E ao contrário do que aconteceu no capítulo 6, de uma grande vitória, o capítulo 7 traz para nós uma grande derrota de Israel. É interessante como que muda rapidamente. Aliás, se você estivesse olhando o capítulo 6, você ia ver que no final do capítulo 6, diz que a fama de Josué espalhou naquela terra, dizendo: chegou um grande guerreiro aí. E o capítulo 7 diz: o povo de Israel fracassou diante de um povo menor, um povo frágil, que é Ai comparado com Jericó. E nessa noite então nós vamos olhar para este fato, para este fracasso de Israel. E vamos aprender sobre a gravidade do pecado. Nós estamos naquele que é considerado o primeiro domingo do ano de 2020. E se tem algo que pode levar a sua vida a um fracasso, é o pecado. Algo que levou a maior nação ao fracasso foi o pecado. A nação de grande vitória se tornar a nação de grande humilhada foi o pecado. E aí eu quero olhar duas lições então sobre a gravidade do pecado. Primeiro é que o pecado traz consequências desastrosas. Olha aí comigo de novo o versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Vamos ler agora? Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, das coisas condenadas. Olha que interessante, um indivíduo, na grande vitória de Jericó, um indivíduo que lutou naquela batalha, não no sentido de lutar, porque eles não precisaram nem lutar, eles só rodearam. Mas esse Acã estava no meio. Esse indivíduo entrou em Jericó com a conquista, quando as muralhas desceram. Esse indivíduo faz algo pecaminoso.
E a consequência vai aparecer no próximo combate. Porque um pecou. O texto diz que Israel prevaricou diante do Senhor. Israel derrapou diante do Senhor. Israel pecou diante do Senhor. Israel desobedeceu a Deus. Porque um deles pegou das coisas contaminadas. E talvez você esteja dizendo: pastor, que coisa contaminada foi esta que este Acã pegou? Olha aí o versículo 21 deste capítulo. E aí você verá o que é que Acã fez que levou à queda de Israel. Olha o capítulo 21, o verso 21. Olha Acã dizendo, vamos ler? Quando vi uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Quando Deus deu Jericó, Deus disse para Israel: se vocês vão entrar lá, e vocês não vão cobiçar nada daquele povo, nada daquele sistema de valor. E mais, o prata, ouro, os metais, vocês vão recolher e vão trazer para a casa do Senhor, para a casa do tesouro do Senhor. Então as coisas de valor, no sentido prata, ouro, deveria ser levado para Deus, ia pertencer a Deus. E as demais coisas Israel não deveria cobiçar. Acã, no meio daquela vitória, ele vê uma bela capa. E essa capa é a chamada capa babilônica. Era de fato um instrumento muito belo. E de fato um instrumento muito valioso. Era uma capa que refletia a cultura daquele povo. E Acã botou os olhos naquela capa. O texto diz que Acã disse que ele cobiçou aquela capa. Não só a capa, mas barras de prata e de ouro. E é interessante que as quantidades não são assim enormes. Por exemplo, 200 ciclos de prata, segundo os estudiosos, é aproximadamente 2,7 quilos, nem 3 quilos de prata. Uma barra de ouro era em torno aí de 560 gramas. Percebe? Era pouca coisa, perto de uma vitória enorme. Mas Acã pega aquilo, Acã coloca os olhos naquilo, e Acã passa a desejar aquilo, e leva aquilo para dentro de Israel, para junto do povo, e guarda aquilo na sua tenda, cava lá, guarda, esconde. E ele esconde, porque ele sabe que o que ele fez é errado. Percebe que aqui nós estamos diante das grandes tentações que o ser humano encontra. Um deles é o mundanismo. Francis Schaeffer chama atenção para esse fato, que a capa da Babilônia aí representa muito mundanismo. Por quê? Porque representa um sistema de valor, representa uma forma de viver. E 200 ciclos de prata não precisa nem dizer, né? Que representa a questão material. E nessas duas grandes coisas que ronda constantemente a vida do povo de Deus, a ideia do mundanismo, parecer com as terras conquistadas, parecer com o mundo. Acã está desejando coisas de uma cidade que está sendo destruída por causa do seu pecado, e Acã está desejando aquelas coisas, está desejando viver parecendo com o povo que desobedece a Deus. Isso é mundanismo. E Acã, melhor dizendo, está desejando ouro e prata, porque ele quer ter para garantir. Sabe que aqui revela algumas coisas do coração de Acabe para fazer isso. Revela uma ingratidão pela forma como Deus estava conduzindo a vida dele. Acã é um dos que peregrinou pelo deserto. Acã, durante o momento da jornada que Deus conduziu Israel, Acã presenciou e comeu do maná que veio do céu. O texto diz que a roupa dos israelitas não acabou durante o período que eles caminharam pela jornada do deserto. Não tinha shopping para comprar, mas a roupa não acabou. E agora Acã, que estava aí durante muito tempo com o mesmo tipo de vestes, alimentando do maná, até o dia que entrou na terra prometida e aí parou o maná, ele disse: sabe de uma coisa? Essa mesmice de ter a mesma roupa, essa mesmice de ter que esperar Deus trazer o mantimento para nós, não é bom eu começar a preservar e guardar algumas coisas? Por que eu não vou me parecer? Por que eu não vou me vestir como esse povo? E aí é isso que ele faz. E é isso que ele faz ao guardar ouros e pratas. Ele está preocupado se Deus vai suprir mesmo. E vai que lá na frente ele não consegue conquistar muitas coisas. De repente ele pode usar isso para subsistência. O que Acã está revelando é falta de confiança, falta de fé em Deus. Isso é o pecado que Israel comete. Percebe? Não é algo grave assim aos olhos nossos, que às vezes a gente tem uma visão errada de pecado. A gente acha que é algo grave,
É algo assim extraordinário. Não, gente, grave é quebrar a lei do Senhor. Sabe por que era pecado? Porque Deus disse, não pode. Tornou pecado pegar a capa da Babilônia, porque Deus disse, não pode pegar. Tornou pecado ficar com o ouro, porque Deus disse, se pegar o ouro, leva para Israel. Leva para Deus, pertence ao Senhor. Mas você percebe algo mais ainda nisso. Olha comigo, Josué capítulo 6, que é o contexto em que Deus deu esta ordem. Olha o capítulo 6, verso 18. Josué 6,18 foi quando Deus deu a ordem de que eles não deveriam ter de pegar nada. E Acabe estava lá, Acabe ouviu. Acabe não, Acã, irmãos. Eu estou falando muito Acabe, tá? Mas é Acã. Acã. Olha Josué capítulo 6. Porque há um tempo atrás eu preguei em Elias e ficava falando muito Acabe. Então, toda hora que eu falar hoje Acabe é Acã. Olha Josué capítulo 6. Olha o versículo 18. Olha a ordem que Deus deu. Vamos ler? Tão somente para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Deus disse, se alguém pegar, todo o arraial vai ser maldito. Verso 19, porém toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, irão para o seu tesouro. Quando existia um combate, uma guerra, era comum, era acordo, isso era natural. Aquele que vencesse a batalha, o país que vencesse a guerra, poderia ficar com os despojos da guerra, poderia ficar com os bens do outro. O que Deus está dizendo para Israel é o seguinte, vocês vão vencer aquela batalha e todos os bens de ouro, prata, vai ser entregue ao Senhor, porque quem venceu a batalha? Foi o Senhor, não foi vocês. É por isso que Deus deu essa ordem. Afinal de contas, eles só iriam rodear em volta das muralhas. Mas Acã achou que ele tinha direito de pegar o ouro e a prata e ficar para ele. Tanto é assim que o que ele faz é um roubo contra Deus. Olha aí comigo rapidinho o versículo de número... Olha o versículo 11. Olha o verso 11. Israel pecou, Deus dizendo, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram, vamos ler agora, das coisas condenadas e furtaram. Se você olha para isso e diz, como assim que eles furtaram? Eles não roubaram daquele povo, o povo estava destruído. Eles furtaram, foi do Senhor. O ouro, a prata que fosse ganhado nessa batalha era para ser entregue ao tesouro do Senhor. O que Acã fez foi gravíssimo, queridos. Talvez eu e você corremos o risco de entrarmos neste novo ano e não atentarmos para o maior risco da nossa jornada de 2020. Não é ficar sem saúde, o maior risco não é perder o emprego, o maior risco não é perder aquele dinheiro que você investe em um determinado lugar, embora tudo isso seja arriscado, o maior risco é o pecado não tratado na sua vida. Esse é o maior risco. Porque esse risco pode colocar você em derrocada e pode colocar os outros ao seu redor em derrocada. É isso que está acontecendo com Israel. Olha que terrível o que aconteceu com Israel. Olha as consequências dessa desobediência de Acã. Olha lá o versículo de número, a partir do verso 2. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Aveni, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Voltaram a Josué e lhe disseram, vamos ler agora? Não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Percebe? Ele diz, Ai é tão fraca que 2 ou 3 mil dá para resolver. Esse foi o relato dos espias. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens. Vamos ler agora? Os quais fugiram diante dos homens de Ai. Queridos, o contraste é enorme. Contra Jericó, era o povo de Deus contra Jericó. Não tinha chance nenhuma, o povo de Deus era minoria. E ganhou Jericó. Agora, contra Ai, o povo disse, nós vencemos fácil, não precisa mandar todo mundo, vamos poupar alguns. Manda apenas 3 mil homens. E eles saem correndo de Ai, assustados. Olha o versículo de número 5. Os homens de Ai feriram deles, vamos ler agora? Uns 36. 36 morreram. E os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras.
e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Essa ideia do coração se derreter e se tornar como água, a ideia é assim, perdeu a esperança, perdeu o ânimo, perdeu a alegria, o povo murchou. Por que tudo isso? Faltou força militar? Não, faltou obediência ao Senhor. O texto começou dizendo que o que aconteceu lá foi que Acã pecou. O texto não traz suspense para nós. O texto revela o motivo na primeira linha e explica o que aconteceu. A causa foi o pecado de Acã e o povo dá em retirada, morre. 36. Olha Josué diante disso. Josué ainda não sabe, olha o verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça, disse Josué, vamos ler? Para nos fazerem perecer, tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Que Josué está dizendo, Senhor, se era para isso, melhor nem ter passado o Jordão. Por que a gente não ficou lá antes do Jordão? Só vendo de longe a terra prometida, a gente já estava feliz com isso. Versículo 8. Ah, Senhor, que direi? Isso aqui é Josué orando diante de Deus. Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. A ideia original é que eles meio que bateram de nuca para trás. É uma ideia de humilhação. Eles chegaram lá e tiveram que voltar. Olha o versículo 9, vamos ler. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Percebe, parece que está tudo perdido. O pecado de Acã gerou derrota do povo, morte de 36 pessoas, um exército humilhado, gerou desânimo no povo, e disseram, melhor nem ter entrado aqui. Olha agora o que você vai ler a partir do verso 10. Deus responde a Josué. Então disse o Senhor a Josué, vamos ler? Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. E violaram a minha aliança, aquilo que ele lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Vamos ler agora? Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Josué achou que o problema estava em Deus. Por isso que eles não tinham vencido em Ai. Josué achou que Deus não estava cumprindo a sua promessa. Que Deus disse para Josué, onde colocar a planta do pé, eu vou dar como vitória. Essa terra será toda sua. Josué está orando, dizendo, Deus, por que o Senhor está fazendo a gente fracassar? Aí Deus diz, não Josué, o erro está em Israel. Foi Israel que pecou. Eles violaram a minha aliança. Quando Josué achava que Deus tinha violado a parte da aliança, ele diz, não, é o contrário. É o contrário. E Deus diz mais, Deus diz, se não for eliminado o mal no meio de vocês, eu não vou com vocês. Queridos, que terrível é perceber o risco de vivermos sem a presença abençoadora de Deus na nossa vida. É isso que Deus está dizendo para Israel. Eu não vou dar a minha presença abençoadora se o pecado não for tratado no meio de vocês. O pecado traz consequências desastrosas. E é interessante você perceber quais são os verbos ligados no ato de Acã pegar dessa capa. Olha lá comigo o versículo de número 21 de novo. Olha o verso 21. Olha se isso não vai te lembrar um fato conhecido. Olha Josué capítulo 21. Capítulo 7, verso 21. Olha o verso 21, vamos ler? Quando vi entre os despojos, uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro de peso, de 50 ciclos, vamos ler? Cobicei-os e tomei-os. Percebe a ideia de ver, cobiçar e tomar. Isso aqui parece muito com a experiência de Adão e Eva no jardim. A Eva viu o fruto, e Gênesis diz isso, é a mesma palavra hebraica que eu vi, vendo Eva que o fruto era bom. Desejoso, é a mesma palavra de cobiçou aqui. Tomou, a mesma ideia de tomou também.
Josué está relatando para nós que aquilo que aconteceu no Jardim do Éden está acontecendo na terra prometida, Canaã. Essa é a ideia de você perceber que por mais que esse povo fosse descendente de Abraão, de quem tem a promessa de herdar a terra prometida, eles são em última instância descendência de Adão. E eles cometem o mesmo pecado de Adão e Eva. Eles cobiçam, eles olham, são guiados pelos olhos e pegam daquilo que Deus proibiu não pegar. Que terrível é a condição de Israel nessa situação. Que terrível é a situação da sua vida, se você não perceber a gravidade do pecado que há na sua vida e na minha vida não tratada. Mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda e última lição. Se a primeira lição, então, é o pecado traz consequências desastrosas, Israel viveu a humilhação. Segunda lição e última lição é que o pecado exige um remédio amargo. O pecado exige um remédio amargo. Como que isso pode mudar? Como que Deus pode ir com o povo de Israel? Como que Deus pode dar Ai, Israel destruir Ai, como vai acontecer no capítulo 8 em diante? Como que a situação muda? É só se o pecado for tratado. A fala de Deus para Josué é profunda e diz assim: se o mal não for eliminado, eu não vou. O que Deus está dizendo é que não dá para estar junto, o pecado e a minha presença abençoadora. E aí então Deus diz para Josué os passos de tratar o pecado. E o primeiro passo desse tratamento do pecado é uma noite de quebrantamento. Olha aí o versículo 13 ao verso 15. Olha que noite que Deus vai promover em Israel. Verso 13, vamos ler? Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e serás que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Vamos ler o verso 15? Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Percebe que Deus diz assim: tem que ter uma noite de quebrantamento. Santifica o povo e diz o povo: amanhã todo mundo vai chegar diante de mim. Vai chegar representante de tribos, e aí a gente lança sorte. O lançar de sorte não é como hoje, a ideia de sorte assim, algo por acaso. Não, a ideia de sorte na Escritura é a ideia de conduzir para uma decisão importante. Deus vai conduzir, e aí vai cair numa tribo, e aí a gente vai pegar dessa tribo as famílias daí, e aí vai cair na família, e aí a gente vai chegando até chegar no homem que é o culpado da loucura que aconteceu em Israel. Agora imagina você como foi essa noite. Imagina você as conversas que não devem ter acontecido nas tendas. Pai conversando com o filho, dizendo: filho, você fez alguma coisa de errado? Filho, você quebrou a lei do Senhor. Pensa, maridos conversando com a esposa, dizendo: meu bem, foi você, o que você fez? E a esposa do mesmo jeito dizendo para o marido: será que, som do coração, será que não foi você que quebrou a aliança? Isso aqui foi uma noite de quebrantamento em Israel. Não foi uma noite de quebrantamento total, porque aquele que tinha causado o pecado continuou sem confessar. Percebe a dureza do pecado muitas vezes na vida? O Acã passa a noite com a sua família e talvez ache que não será descoberto. O texto não diz que Acã se prontifica e diz: ei, a causa do pecado sou eu. Não, o texto não diz isso. O texto diz que no dia seguinte Josué vai fazer isso. Olha o verso 16. Josué levanta de madrugada, faz chegar a Israel as tribos, vai começando a lançar sorte sobre os representantes, e vai passando, vai caindo a sorte, vai conduzindo, chega na tribo de Judá, continua descendo para as famílias, até chegar em Acã. E a sorte diz: é revelado diante da nação de Israel a causa da destruição de Israel. O pecado exige um remédio amargo, precisa ter uma noite de quebrantamento.
O pecador precisa ser desmascarado. E aí vai acontecer então o julgamento de Acã. Olha aí comigo a partir do verso 24. Não, melhor dizendo, o versículo de número 22. Depois daquela declaração, Josué vai chegar para Acã e dizer: diga-me. Aí Acã vai ter que dizer: eu vi, eu tomei, eu cobicei, eu peguei o que não deveria. Verso 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. Vamos ler agora? E eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel. Vamos ler agora? Perante o Senhor. Percebe as coisas que estavam encobertas, que Deus já tinha visto, mas que ninguém sabia. Deus revela de uma forma a Josué através desse lançar de sorte, é descortinado. Acã tem que dizer que é ele, tem que dizer as coisas que ele fez. Eles trazem essas coisas perante todo mundo, mas o texto faz questão de dizer: perante o Senhor. O texto está revelando aqui para nós que haverá julgamentos que Deus revelará perante a sociedade, os nossos erros, mas perante Ele, os nossos pecados. Pensa a cara de Acabe, pensa a vergonha desse homem. E é mostrado uma capa, e mostrado um pouco menos de 3 quilos de prata, pouco mais de 500 gramas de ouro. Essa é a causa de 36 pessoas morrerem. Essa é a causa da nação de Israel perder a guerra. Essa é a causa do povo de Deus ser humilhado, Acã. Mas olha para a sua vida. Olha para quantos problemas você não tem causado dentro do seu lar. Por causa de coisas pequenas do mundo, coisas passageiras do mundo. E você tem levado o seu lar à derrocada. Talvez você tenha levado a sua vida em derrocada por causa de pecados não tratados. E talvez o que Deus quer fazer com você é dar a você uma noite de quebrantamento. Talvez Deus não quer revelar o seu pecado publicamente. Mas Deus quer que você faça aquilo que Israel deveria ter feito: confessar, conversar entre si, achar o erro. Se você não tratar o seu pecado no tempo certo, quando Cristo voltar, a Bíblia diz que Ele vai trazer à tona tudo que está oculto. Nós seremos julgados pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelas nossas omissões, por aquilo que a gente escondeu tão bem escondido que ninguém viu. De repente é descortinado. Ainda há tempo de você lidar com esse pecado que está no canto da sua vida, lá no fundo. Ainda é noite de quebrantamento. 2020 é tempo de quebrantar. Mas o dia que Jesus voltar, haverá o dia do julgamento. E olha que terrível o pecado de Acã. Olha o versículo 24. Diante desse fato, foi descoberto a causa da queda de Israel. O que deve ser feito com ele? Verso 24, vamos ler? Do verso 24 até o verso 26, acompanhe a leitura. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, vamos ler? Porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Naturalmente que o dia de hoje é no dia que foi escrito, tá? Não é que até hoje. No dia que foi escrito o livro, estava lá esse monumento das pedras. Até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Vamos ler agora? Pelo aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Irmãos, percebe o que aconteceu aqui? Acã foi apedrejado, junto com sua família, tudo que ele tinha, foi queimado, depois jogaram mais pedras sobre aqueles restos. E talvez você olhe para isso e diz, nossa, parece tão duro. Por que Deus não deixou, por que Deus não deu mais uma chance para Acabe? Para Acã, melhor dizendo. É porque muitas vezes eu e você não temos a noção exata do que é o pecado. Se você fica com mais pena de Acã e da sua família, é porque às vezes nós não temos noção do que é ofender a santidade de Deus. Queridos, o que Acã merecia era isso e coisa pior. O que a família merecia era isso e coisa pior. A família foi conivente.
A família aceitou, a família concordou, a família deixou que as coisas acontecessem desse jeito. Percebe que não tem jeito, o pecado precisa ser tratado. Deus trata com o pecado. E talvez você esteja nessa noite perguntando: pastor, eu estou perdido. Porque o Senhor disse que um dia Deus vai revelar as coisas. E o Senhor disse que se aconteceu isso com essas capas de Acã e com esse ouro, imagine com as coisas que eu tenho guardado. Imagine com as coisas com que eu tenho visto. Imagine com as coisas com que eu tenho me relacionado. Quando essas coisas forem julgadas, o que vai acontecer de mim? Queridos, eu tenho para dizer para você que o pecado precisa ser tratado. E é duro tratar com o pecado. E há só duas formas do pecado ser tratado. Uma delas é através do inferno. Não tem como alguém viver pecando e continuar pecando, morrer em pecado, ou quando Cristo voltar, estar em pecado, e viver a vida tranquilo assim, e herdar o reino dos céus do nada. Ele passará a eternidade toda no inferno. Essa é uma forma de lidar com o pecado. A Bíblia diz que de todos os pecados as pessoas terão que dar conta. E a Bíblia descreve esse inferno como um lago de fogo, como um verme que morde e nunca morre, como um lugar terrível. A descrição que a Bíblia faz de inferno, ela não detalha muito, mas ela sempre descreve como algo terrível. Era um lugar que Israel queimava os seus lixões e diz: aquilo aí é o símbolo do que será o inferno. Essa é uma forma do pecado ser tratado. Eu tenho certeza que você não quer que o seu pecado seja tratado dessa forma. Então você precisa dar outra forma de ter o seu pecado tratado, que é através da morte de Jesus Cristo. E é interessante que Acã vem de qual tribo? De Judá. De Judá vem alguém que causa a destruição da nação de Israel. Anos depois de Judá vai vir alguém que vai causar a redenção da tribo de Israel, que é Jesus Cristo. Acã morre apedrejado por causa do seu pecado. E esse descendente de Judá, certa feita, esteve diante de uma pessoa pecadora, e que merecia ser apedrejada. Foi pega em adultério. E as pessoas iriam até apedrejá-la. E aí Jesus disse: atira a primeira pedra quem não tem pecado. E ninguém pôde atirar, mas um aí poderia apedrejar, poderia fazer com aquela mulher adúltera o que foi feito com Acã, porque Jesus era o santo. Mas ele diz para ela assim: ei, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Percebe que há alguém que sofre a maldição dos pecados em lugar do pecador, que é Jesus Cristo. Percebe que, ao contrário de Acã, que peca, esse descendente de Judá, que vem da mesma tribo, ele não peca. É oferecido a ele, não uma capa da Babilônia, não barras de ouro, barras de prata, é oferecido a ele toda a glória deste mundo. Satanás ofereceu para Jesus. E Jesus continua sem pecar. Ele resiste às tentações de Satanás, porque ele é superior a Acã, porque ele é o santo de Israel, ele é o verdadeiro descendente de Abraão. Queridos, o vale de Acor passou a ser um lugar terrível. E o texto faz questão de dizer até os dias de hoje, porque passava lá e via aquele vale, via lá aquele monumento de pedra e diziam assim, talvez a criança perguntava: pai, o que é aquilo? E aí o pai parava e contava a história, dizendo o que o pecado faz, filho. Há um monte chamado Monte do Gólgota, que foi onde Jesus foi crucificado. E a crucificação era algo terrível também, ao ponto das pessoas não conversarem sobre crucificação na beira de crianças. Tão terrível que era. Era lugar que a pessoa passava dizendo o que merece os piores pecadores, os maiores transgressores. Nós temos não um vale de Acor, nós temos o Gólgota. Nós temos não um monumento de pedra, nós temos a cruz para nos lembrar que o pecado precisa ser tratado. E nessa noite nós temos a ceia do Senhor. E na ceia do Senhor que nós lembramos é disso, como que o nosso Salvador foi partido por nós, para que nós fôssemos perdoados, para que nós fôssemos reconciliados. Sem a punição do pecado, não há redenção para a história. Deus está dizendo para Israel: se não for punido o pecado no meio de vós, eu não irei com vocês.
Se o pecado não fosse tratado, Deus não poderia habitar conosco para todo sempre, como Ele vai habitar. Mas porque foi tratado em Jesus Cristo. E se você crê em Jesus Cristo, você não precisa temer o dia do julgamento. Porque você será julgado não baseado em você, mas baseado no que Cristo fez. Mas se você não está em Cristo, é terrível. É terrível. Lembra que só tem dois caminhos. Ou é a morte de Cristo, ou é o inferno. Ou Cristo sofre as consequências do seu pecado, ou você irá sofrer eternamente no inferno. O pecado precisa ser pago de um jeito ou de outro. O melhor caminho é o caminho da redenção em Cristo Jesus. E louvado seja Deus por isso. Nessa noite nós vimos duas lições sobre a gravidade do pecado. Não brinque com o pecado. O pecado traz consequências desastrosas. Segunda lição é que o pecado exige um remédio amargo. Exigiu a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Exige a punição eterna daqueles que não estão em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus, Pai bondoso, nessa noite nós fomos expostos, ó Deus, a aquilo que é de tão terrível que é o pecado. Mas ao mesmo tempo, ó Deus, nós fomos expostos ao maravilhoso remédio para o pecado que é Cristo. Por isso, ó Deus, nos coloque neste remédio precioso que é Jesus Cristo. E uma vez, ó Pai, que nós temos este Salvador maravilhoso na nossa vida, que nós possamos viver uma vida que reflete isso, ó Pai. Não deixe, ó Deus, que nós lidemos com o pecado sem tratá-lo. E a forma de tratar é confessando a Ti, ó Pai. Por isso, ó Deus, nessa noite conduz o Teu povo a uma sondagem de vida, para que eles possam de fato perceber se estão arrependidos dos seus erros. E arrependidos que o Senhor possa, Deus, comunicar a paz que vem de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Obrigado, ó Deus, porque naquele dia Israel aprendeu a lição, que as batalhas são vencidas não por armas, não por forças humanas, e nem ganhamos e nem perdemos, ó Deus, pela nossa capacidade, mas por causa da santidade que há em nós. Por isso, ó Deus, nos faça a levarmos a sério a nossa vida de santidade neste ano de 2020, para que vitórias sejam colhidas no nosso lar, na nossa vida e na nossa igreja. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.